domingo chegou, cheio de expectativa e muito calor. E o domingo chegou, viva aquele que ressuscitou. Amém. Um versinho aí de última hora até que rimou. Queridos, obrigado pessoal do som. Obrigado, Rogério. O Rogério tem sido uma bênção tão grande em nossa igreja. Desde que ele chegou, esse olhar para fora, para os necessitados. Deus tem colocado isso no coração dele. E tantas outras áreas, PGs, tem sido uma bênção muito grande. Então, orem por ele, gente. Muita luta na família. Todo mundo que está na linha de frente, você que é líder de PG, que tem... O inimigo parece que quer dar uma pressão, uma carga maior sobre nós. Ore por nós, pastor Paulo também, responsável pelos jovens. Hoje está, inclusive, num acampamento com o PG dos jovens mais para lá, né? Os jovens mais coroas, os mais velhinhos. E ore por mim também, né? Por todos nós. E oremos uns aos outros, que tem a ver com o Alelon. Mas antes de prosseguir, preciso comunicar aos irmãos, nós temos aqui uma família muito preciosa, de muitos anos, de servir a nossa comunidade aqui com seus dons. Estou falando do Davi Daniel e da Raquel, seus filhos, né? Benjamin e Davi. Então, o Davi, Daniel... Davi, vem aqui que eu quero orar por você e pela Raquel, por favor. Eles estão de mudança. Vamos perder aqui um baita professor. Menino esforçado, terminando o curso de teologia, já fazendo outros cursos aí, agora filosofia, mestrado. É um menino muito esforçado, né? Tem nos abençoado aqui com suas pregações. Mas por um contexto aí que ele já contou para alguns, ele vai mudar para a cidade de Jacareí. E quando alguém vai mudar, uma das primeiras perguntas que eu faço, já viu igreja lá? Ou se não tem, vai abrir uma na sua casa. Né? O povo de Deus não pode mudar e esquecer que a comunidade do povo de Deus continua, né? Compromisso com o povo de Deus. Ele continua no reino, na nossa família, não é isso, Davi? Então, queridos, aqui diante da igreja, eu quero agradecer a vida de vocês e orar por essa nova etapa nas suas vidas, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Cada família aqui, a gente cria afeto, laço de amor, de caminhada na fé. Somos muito gratos pela família do Davi. Desde que ele chegou aqui, solteiro, e aquele amor com a nossa comunidade, tem nos servido, tem sido uma família tão exemplar. Mas a gente sabe que faz parte da vida, mudanças. Nós oramos para que o Senhor esteja guiando-os agora nessa fase, nas adaptações, ao conhecer uma nova comunidade, que eles usem toda a bagagem, todos os dons, a experiência, para serem bênçãos na vida daqueles novos irmãos. Ó Deus, abençoe o emprego, o sustento do Davi, a saúde dos filhos, da esposa. Ó Pai, muito obrigado, porque ele vai com a tua bênção e nós os abençoamos também, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. No final, vocês podem dar um abraço nele, né? Porque já sábado que o Davi está mudando, aí eu pedi para ele me avisar qual seria o último domingo que ele estaria conosco. Meus irmãos, nós já vimos aí na vinheta o assunto que nós vamos tratar hoje. Temos certamente visitantes, pessoas novas, e vem essa palavra Alelon. O que significa isso? Que termo é esse? Que língua estranha é essa? Alelon é uma palavra grega, que significa uns aos outros. Então, poderíamos colocar uns aos outros aqui, é o mesmo significado. Então, quando aparece lá na Bíblia a palavra ágape, né, e alelon, né, significa para amar uns aos outros. Quando aparece, por exemplo, doulos é a palavra para servir, né, de servos. Doulos alelon, servir uns aos outros. E a gente tem aprendido a cada semana um
um mandamento sobre os mandamentos recíprocos de amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar, aconselhar, orar, e vão quase 50 mandamentos recíprocos. Mas hoje você já sabe sobre o que nós vamos falar. Ou você estava conversando na hora da vinheta, ou você estava dormindo na hora da vinheta. Qual foi? E parabéns pelos hinos que nós cantamos. Se você percebeu, a tônica foram hinos bem escolhidos, né? Obrigado pelo pessoal do louvor aí. Tudo sobre perdão. Cada hino lindo, gente. Maravilhoso. Agora, pessoal, antes da gente falar diretamente nesse assunto, a nossa cultura forma em nós pessoas que reagem diante das provocações. Nós temos diferentes reações. Nós aprendemos desde criança a não levar desaforo para casa. A gente aprende a revidar, a dar o troco. Bateu, levou. Não quero ser humilhado por ninguém. Não sou capaz de... É isso que a gente aprende na nossa cultura. O jeito humano de lidar com o relacionamento é de provar que eu também sou forte, que eu sou bom, e é muito comum, chega a ser instintivo. E aí, tomado pelas emoções, ficamos com raiva, nos desequilibramos, nos descontrolamos, reagimos com raiva, e fora isso, as consequências, vem a mágoa, o ressentir, que é pensar de novo, ressentimento é rever aquele sentimento. E assim vamos carregando a vida, machucando e sendo machucado. É o jeito humano. E aí vem o sentimento de vingança. E fora isso, vem os efeitos colaterais que vêm para o próprio corpo. Pessoas desenvolvem doenças, travam, mexem com a estrutura emocional, hormônios. Os neurocirurgiões falam de pessoas que somatizam, carregam aquele rancor, a alegria já não é tão presente na vida da pessoa. E vem ali uma vida de... A pessoa fica caída, travadona. Aí a gente pensa, né? A gente pensa assim, a justiça precisa ser feita. E às vezes a justiça é com as próprias mãos, né? De esperar que a pessoa experimente aquilo que ela nos causou. Esse é o jeito humano de tratar os relacionamentos. Aí você vem no cristianismo, você tem um encontro com a cruz, e lá em Efésios 4, depois de enumerar uma lista grande de situações em que nós nos envolvemos, em que nosso coração fica obscurecido, depravado, alheios à vida de Deus, muitas vezes até pegamos objetos dos outros, né? Furto. Ali fala de mentira, ali fala de gritaria, mágoa, explosões de ira e tudo mais. E lá fala, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Porque esse homem da nossa sociedade aprende assim desse sistema do mundo. Mas não é assim que você aprende de Jesus. Qual é o jeito de Jesus? O jeito de Jesus, primeiro ele muda nosso coração. Ele faz uma transformação. Ele nos perdoa, porque nós também somos devedores. E aí nos reeduca, nos ensina. Mas não se trata apenas de aprender boas regras, de uma boa moral, de uma boa conduta, de uma boa ética, de relacionamentos saudáveis. Não. É uma mudança radical no nosso coração. Mata esse velho homem e renasce um novo homem que fala lá em Efésios 4, criado segundo a verdade e a santidade que vem de Jesus. Aí ele nos tira desse mundo, muda nosso coração, nos devolve para esse mundo, um novo homem, uma nova mulher, com uma nova vida em Cristo. Então, falar de perdão, a gente pode achar que o jeito de Deus nos traz prejuízo.
e o jeito humano nos traz benefícios. Só que é o contrário disso. Eu quero passar para nós agora que o jeito de Deus nos traz benefícios e o jeito humano de tratar os relacionamentos nos prejudicam. Eu estou fazendo essa introdução aqui porque esse assunto é muito amplo. E quando a gente está falando de perdão, não significa que a justiça não deve ser feita. Quando a pessoa ofende, agride, maltrata ou comete algum crime. Então, perdoar não significa que a justiça deva ser anulada. Não significa que uma pessoa que você sabe que é um pedófilo, que ele não deva ser denunciado. Que uma pessoa que traiu a outra não deva ser confrontada e tratada com aquele pecado. Não significa que uma pessoa que tem vícios, seja lá de drogas, de bebidas alcoólicas, que tem que perdoar a pessoa e não ajudá-la, não tratá-la ou até interná-la para que ela recupere. É que do nosso jeito de pensar é assim, não, aquela pessoa me fez um mal tão grande que eu quero que ela sinta na pele. Eu quero que ela experimente o gosto da humilhação que ela me fez passar. O que eu passei, o meu choro, o meu prejuízo. Eu quero que ela sofra tintim por tintim. Quem sabe, depois que ela passar por aquela situação, talvez eu vá pensar em perdoar. Acontece que a justiça não traz de volta. Imagina uma pessoa que foi morta num assalto. E você deseja que a justiça seja feita. Mas a justiça feita não traz de volta o falecido. Uma senhora que o marido a traiu. Aí a revolta vem e ela fala, eu vou fazer com que ele pague e eu vou também trair para que ele experimente a mesma dor e angústia que ele me fez passar. Eu vou trair também. Esse revide não traz de volta a restauração do casamento. Vai até complicar ainda mais se havia possibilidade de uma reconciliação. Quando nós não perdoamos, nós vamos nos tornando refém de sentimentos. Porque nós carregamos a lembrança daquela pessoa com a gente. Aquele fantasma continua dentro da nossa convivência, habitando o nosso pensamento, nossa psique, nossa alma. Aí a gente fica pensando naquela pessoa, volta e meia, lembra, sofre de novo. E às vezes vai dormir, está com a esposa do lado. Mas aquela pessoa fez aquilo comigo, o que eu vou fazer? Aí a esposa fala, você está falando com quem? Estou falando com aquela pessoa lá, que você sabe quem é, que me fez um mal. Ao invés de dormir com a esposa, está dormindo com o inimigo, como diz o filme, né? Aí a pessoa vai carregando aquela mágoa. A outra pessoa talvez nem sabe de nada, está tocando a vida dela, e aí você até vê a pessoa, puxa vida, não vejo a hora dela cair, tombo feio, porque depois que a justiça for feita, que ela cair, que eu ver aquele desgraçado na miséria, bem feito. Então, a gente aprende como se... E até nos filmes. Gente, tem filme que você vê uma pessoa que sofre, e sequestra um filho, ou que mata alguém da família, e a pessoa é oprimida, e é ameaçada, e tem que fazer o filme todo lá, correr atrás de dinheiro ou de alguma coisa para resgatar aquela pessoa amada. E ele pega ali uma arma poderosa e sai matando todo mundo. Aí você entra dentro do filme, aí você se torna o personagem, que você está cheio de vingança, mas não é possível um negócio desse. Eu vou matar todo mundo. Aí você entra dentro do filme e está matando, e tem mais, e você não vê a hora de acabar com tudo, para no final você... A gente aprende
que a vingança chega a um final feliz. Quem é que nunca se sentiu aliviado depois que matou todos os malvados lá? Sou o primeiro aqui a falar. E a gente fica com raiva quando sobrou um inimigo que fugiu. Mas é o quê? Não é? Aí você fala assim, não, mas tem que resolver. Ué? Porque daqui a pouco ele não tem que acabar com todo mundo. Então, no filme fica bem. Mas na vida real não é assim. Aqui é uma ficção que termina bem. Mas o filme não mostra, né, aquela mente, os destroços de tanta experiência que acontece na vida da pessoa. Não mostra os resultados daquilo. Então fica bem. Na vida real não é assim. Mas o mundo nos ensina que é assim. Que você leva vantagem quando o outro experimenta algo parecido com o que ele te ofendeu. Aí a gente chega no cristianismo e aprende, como Hebreus 12, versículo 15, cuidem que ninguém se exclua ou se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque quem está machucado, quem está magoado, quem está ressentido, em algum momento ele vai falar. Nós aprendemos na semana passada, não faleis mal uns dos outros, tá? Acontece que se o perdão não for trabalhado, a pessoa vai falar. Ela vai queixar para alguém, porque ela está ali. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o ódio, se a mágoa não foi trabalhado, eu vou contaminar alguém, eu vou falar mal daquela pessoa porque eu preciso falar, extravasar, compartilhar minha raiva. E aí vamos machucando e sendo machucados. Eu já preguei aqui, não faz muito tempo, sobre a parábola do credor sem compaixão, ou o credor incompassivo. Eu quero revisitar essa parábola porque ela é chave, eu não vou gastar muito tempo nela, mas ela é muito chave para a gente tratar de uma maneira assim bem profunda do nosso perdão. Então essa parábola está aqui, o credor sem compaixão, Mateus 18, 21 a 35. E de propósito eu não coloquei na tela, para vocês não ficarem mal acostumados, que o povo agora só quer ler na tela. Mas hoje a gente vai ler na Bíblia aqui, ó, sua, ou no aplicativo seu, essa parábola. Parábola é uma lição que Jesus usa situações conhecidas para trazer uma verdade espiritual. Então está aí em Mateus 18, 21 em diante. Eu vou ler, tá bom? Para ganhar tempo aqui. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Isso aqui significa perdão, que é liberar, né? É uma das raízes da palavra, e o deixou ir. Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Termina a parábola e Jesus fecha no versículo 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, olha, se cada um de vocês não perdoar, note, de coração, a seu irmão. Essa parábola surge, essa história, Jesus conta em função de uma pergunta feita por Pedro, porque na cultura daqueles dias, para um rabino, perdoar 3 vezes estava de bom tamanho. Parece que as coisas não mudaram muito nos nossos dias, não. Porque eu já ouvi gente falar assim, ó, eu perdoo 1 vez, 2, mas passou da 3ª, mano, velho, já foi. Não é? Aí Pedro, então, para ser generoso, ele duplica, né? E acrescenta mais um. Queria ser um bom aluno, né? Passou 3 anos com o mestre, aprendeu sobre misericórdia. Jesus, o que o senhor acha? 7 não está bom? Aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7 significa que o número é ilimitado. Não é para a gente andar com a calculadora contando quantos pecados a pessoa faz contra você. É ilimitado aí para a gente perdoar. Aí Jesus conta essa brilhante parábola, linda demais, prática. Eu vou ser bem direto aqui, porque as lições aqui são óbvias, não é? Só para recordar, o rei chama como se fosse um ministro de Estado aqui, porque uma dívida desse tamanho aqui era colossal. Em algumas versões fala que eram 10.000 talentos a dívida desse homem. Você sabe o que quer dizer 10.000 talentos? 10.000 talentos significa que um talento pesa 34 quilos de prata. Um talento pesa... Imagina você carregar 34 quilos de um talento só, num carrinho de mão. É muita coisa, 34 quilos de prata. Mas são 10.000. Alguém já fez a conta que precisaria 14 carretas para carregar tanta prata. Aí você já tem uma ideia do que significa 10.000 talentos. É uma dívida... Na verdade, Jesus usa de uma hipérbole aqui. É um exagero. A dívida era impagável. Alguém já fez a conta que o homem precisaria trabalhar, contando o salário de um trabalhador, 150.000 horas para pagar essa dívida. Então, é uma dívida impagável. E ele suplica, por favor, me perdoa. E deve ter feito o maior teatro lá, né? Chorado. E o rei, você está livre. O rei teve compaixão. Tá bom, não precisa você me pagar mais. E ele fala, não, mas eu vou te pagar. O cara ainda achava que um dia pagaria ainda. Aí ele sai, vai voltar para a casa dele. Encontra um funcionário que devia para ele 100 denários. Você sabe a diferença de 100 denários para 10.000 talentos? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal comum. Então, se a dívida era de 100 denários, significa 100 dias de trabalho. 30, 60, 90, quer dizer, 3 meses e 10 dias de um trabalho como se fosse um servente de pedreiro aí. 100 dias de um servente de pedreiro. E ele estrangulou o cara, falou, paga o que você me deve. O cara, por favor, eu vou te pagar, não faça isso comigo. Não, você vai para a cadeia, só vai sair de lá, devia até ser amigo do delegado, né? Só vai sair de lá quando você me pagar. Aí os amigos que prestam atenção, né? O povo olha, o povo vê, o povo corre. Majestade. Sabe aquele cara lá que só perdoa a dívida? Pois é. O rei, né, toda a autoridade, liberou o cara. Sabe o que ele fez? Amigo nosso, lá da periferia, lá do bairro. Devia só 100 denários para o homem. Majestade. 100 denários, o que é isso? O que o rei faz? Fica furioso. Chama aquele miserável de volta. Aí vem o cara lá. Aí o rei fala, servo mau, eu te perdoei uma dívida tão astronômica. E você não devia ter misericórdia do seu companheiro. Pois então você vai ser levado preso até que pague tudo o que me deve. Vai ser torturado. É uma história pesada. É uma história assim que pega a gente, né, com força,
para uma pessoa que fala assim: ah, isso eu não perdoo. Ah, eu perdoo isso aqui, perdoo aquilo ali, mas isso aqui não perdoo. Ah, eu vou morrer, mas não vou perdoar. Lá Deus vai entender. Não sei se você já viu alguém que fala assim. Então, essa parábola nossa mostra que a relação com Deus, né, vertical, a compreensão da grande dívida que foi perdoada para nós, nos ajuda a liberar o perdão na horizontal. Porque o rei aqui, o próprio Jesus, identifica o rei assim como meu Pai fará com vocês, se vocês não perdoarem de coração o seu próximo. Agora, não é fácil perdoar, gente. Não estamos falando aqui que é algo fácil e tem machucadura na alma, dor, experiências que nos abalam. Demora até um certo tempo para a gente poder trabalhar aquilo. Não estamos falando aqui de um perdão que é algo assim instantâneo. Há muita traição, decepção, frustração, crimes e muitas vezes hediondos, horríveis, horrorosos, que a gente passa por um período de luto, de cicatrização. Mas essa parábola nos ajuda a preparar o coração para compreender. Por quê? Quando a gente compreende o tamanho da nossa dívida, fica mais fácil a gente trabalhar o perdão na horizontal. Então, essa parábola nos ensina aqui algumas lições aqui que nós vamos lembrar. Temos uma dívida impagável para com o rei. Nós não conseguimos pagar. Ó Deus, eu vou diminuir minha dívida, eu vou frequentar a igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou pagar, vou contribuir, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, vou cumprir os meus mandamentos, como se isso... Não, ninguém é perdoado por merecimento, não há mérito humano. Quando Deus... Esse homem aqui não pagou nada, o rei cancelou a dívida dele. Essa parábola não está falando que ele perdeu a salvação. No caso de uma aplicação para nós, não é perda de salvação, mas quando Jesus fecha a parábola, meu Pai não perdoará se vocês não perdoarem. Significa que nosso relacionamento com Deus fica bloqueado. Nós temos uma dívida impagável. Agora, observe bem, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e tremendamente benigno. Rendei graças ao Senhor, Salmo 136, 1, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus é rico em perdoar. E Ele espera de nós que a compreensão da graça nos leve a liberar perdão. Quanto mais compreensão nós temos da dívida que foi paga, maior vai ser nossa gratidão. Está de acordo? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala assim: digna é essa palavra de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele tinha uma noção tão grande do tamanho da dívida, que ele compreendeu assim, caiu uma escama dos olhos dele. Meu Deus, e todos nós já pecamos tanto nessa vida, gente, por pensamento, palavras, ações, omissões, desde que a gente nasceu, toneladas e toneladas de lixo, de pecado que a gente tem feito contra Deus. E Deus tem que punir, porque Deus é justo. A gente não concorda que a justiça tem que ser feita. Acontece que quando Deus vai nos punir, Jesus vai para frente. Deus vai descarregar a ira sobre nós, Jesus se coloca lá na frente. Opa, quase eu caio aqui também. Jesus se coloca lá na frente. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? É que naquela hora Jesus absorveu
né, a ira de Deus em nosso lugar para pagar a nossa dívida. Então a justiça de Deus foi feita, o justo morreu pelos injustos, e aí Romanos capítulo 5 fala: justificados pela fé em Cristo, você tem paz com Deus. E justificado significa assim, a nossa dívida era monumental, Deus pega o crédito de Cristo que pagou e credita na nossa conta de devedor, e aí está liquidado. Aí por isso que fala, estamos quites com Deus, porque Ele aceitou o pagamento de Cristo pelo sangue, não foi por prata, por ouro, por dólar, essa moeda nova, Bitcoin, que Ele pagou, foi pelo precioso sangue de Cristo que Ele pagou. Não é para a gente se alegrar com isso? Do tamanho de uma dívida incalculável que nós pagamos. Então, seguindo nosso slides, somos perdoados para perdoarmos. Mas tem esse versículo aqui que eu quero. Quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Ele cancelou o boleto que estava escrito lá, condenado. Já pensou um boleto? Quando você morrer, condenado, porque não paga. Todos nós somos pecadores, todos nós somos devedores. Se for pensar na conta celestial, nós não éramos capazes de pagar. Jesus pagou esse boleto aí, essa dívida, que era contrária a nós. Deixa eu parar para dar uma parada aqui. Você já acertou sua dívida com Deus? Não é, pastor? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que aceitar que Jesus pagou por mim. Pela fé, eu aceito que Jesus morreu por mim e recebo Jesus no meu coração. Isso significa que você tem a dívida liquidada. Você já fez isso? Já chegou perante Ele e falou: Senhor, eu aceito Jesus como meu fiador. Eu aceito que Jesus pagou por mim. Olha o Evangelho como é simples, mas muita gente não entende a beleza do Evangelho. E continua querendo pagar para Deus, cobrando dos outros. Porque aquele cara saiu da presença do rei, e muitas vezes a gente vai no culto, sabe que somos perdoados, aí alguém nos ofende, nos trata mal, e você fala: não perdoa. Aquele ali vai sofrer. E até pede para Deus para joga praga para o outro. E rompe a amizade. E não quer saber mais daquela pessoa. Não estamos dizendo que perdoar significa que você tem que estar aos beijos com aquela pessoa. Mas você tem que tratar no coração e liberar perdão. Para quando vê aquela pessoa, você não ser mais afetado. Alguém já falou assim, perdoar não é esquecer. Mas perdoar é lembrar sem sofrer. Legal isso, né? Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sofrer, porque já não te afeta mais. Você não está mais refém daquele sentimento. E às vezes a pessoa nem vai nos pedir perdão como Jesus na cruz, né? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus perdoou ali na cruz. Então, essa parábola nos ensina isso. Nos ensina que somos perdoados para perdoarmos. Nos ensina que quando não perdoamos, somos atormentados pelos torturadores da mágoa. Isso aqui não se trata de uma prisão, que a gente entra, uma prisão física, mas às vezes cordas invisíveis nos amarram, atrapalham, nos embaraçam, ficamos remoendo aquilo, sofrendo. Tem gente que passa anos a fio, né? Anos a fio. Depressão. Então precisa ser tratado disso. Deixa eu perguntar aqui. Você já perdoou o PT?
Parece brincadeira, né? Você já perdoou o Bolsonaro? Porque tem gente que tinha muita esperança tanto no PT, se frustrou, ou tinha muita esperança no presidente atual, se frustrou, ou outro qualquer. Eu não estou aqui defendendo A mais B, tá, gente? Eu só estou fazendo... Porque tem gente que parece que carrega um ranço, que fica revoltada depois, e até briga feia com família, com parente, porque está ali a mágoa, a raiva. Aí a pessoa está carregando aquilo. Você já perdoou, talvez, um marido que te abandonou, você com 2 crianças pequenas, ou a esposa que te traiu. Você já perdoou a igreja que você frequentou? Pessoas que te machucaram, exploraram, humilharam, até pastor, algum líder religioso, algum sistema de religião que te oprimiu, né, foi injusto, pesou a mão na sua vida de uma maneira que você se viu tão rotulado por aquele povo. Você já perdoou aí no seu coração? Você mesmo já trabalhou em seu coração que Deus te perdoou e você não precisa ficar carregando uma culpa? Assim, tem gente que já fez tanta barbaridade, ou aos olhos dela não tem mais jeito, ela não aceita, aí eu sou um fracassado, eu mereço. Eu mereço. Tem uma pessoa que eu conheço, que fez umas barbaridades, né, e hoje, não é pessoa da nossa comunidade, tá? Eu tomo cuidado para você não ficar, quem é esse que passou? Então, a pessoa falou assim para mim, eu estou carregando todos os meus pecados aqui nas costas. Porque ele não trabalhou, e eu tentando falar para a pessoa, você tem que trabalhar o perdão na sua vida. Ele acha que está pagando os pecados, que só depois que ele sofrer bastante é que ele vai poder estar aliviado, sendo que Deus já o perdoou completamente, ele precisa aceitar o perdão de Deus. Se Deus me perdoou, por que eu dou ouvido à voz do diabo para estar falando que eu sou um fracassado? Deus me perdoou, sai daqui da minha cabeça esse pensamento, sai da minha vida, eu sou liberto por Cristo, ele perdoou toda a minha dívida. Então, quando você libera perdão, você é livre de tudo isso. Continuando o nosso texto, quando não perdoamos, somos privados do próprio perdão de Deus. Você já pensou você ficar perder a comunhão com Deus, perder a alegria de falar com Deus? Tem uma expressão no Antigo Testamento que fala que se o povo continuar rebelde, Deus vai deixar o céu como de bronze. É uma expressão forte, né? Quando eu leio isso, parece que assim, não vai ter mais chuva, o céu está trancado, está tudo fechado, não tenho mais acesso, Deus não ouve mais minhas orações. Você já pensou você perder a comunhão com Deus? Mas tem implicações aqui mesmo. Se eu estou carregando, se eu não libero o perdão, como é que eu vou orar? Daqui a pouco a gente vai ver um versículo que vai falar, é esse versículo aqui, ó. Se você estiver apresentando sua oferta, pensa no judeu lá indo para o templo, levar uma oferta, seja os dízimos da plantação, seja um cordeirinho que ele vai oferecer, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e continue seu culto. Traduzindo para os dias de hoje, você sai de casa para vir adorar a Deus aqui no culto. Já aconteceu comigo. Gente, brigar com a minha esposa no caminho para o culto. Ou do sábado à noite. E pior é quando ela pergunta, você vai pregar hoje? Nego, você pensa que é moleza. E a gente vem sem falar, ou você acha que pastor é a perfeição, né? Aí você chega na igreja e a gente está sem se falar. E eu tenho que pregar aqui, ela estava no primeiro culto, tá? Agora ela deve estar em algum lugar. E olhar para ela, então eu já tento ali, Sandra, me perdoe, pelo amor de Deus. Mas e quando eu não pregar? Não tenho que tratar também? Gente, você vai ler a sua Bíblia de manhã. Ah, beleza. Né? Mateus 18, oba, estou lendo aqui a palavra de Deus, maravilha, oba, 18, 19, tal, opa.
machuquei alguém. Falei sem pensar. Tem alguém que está chateado comigo e eu não acertei. O que esse versículo está falando? Para o que você está fazendo. Não seja cara de pau, né? Ou a gente acha que Deus, que a gente pode usar de hipocrisia, né? E Deus está falando, meu filho, Deus está lá, não te ouço. Vai lá tratar. É isso que o versículo está falando, não é? Vai lá resolver, depois você volta para falar comigo. Vai conversar lá com a pessoa. 1 Pedro até fala para os maridos e as esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas, que eles estejam em dia. Uma palavra aí para o marido e para a esposa, está em dia um com o outro. Eu lembro do pastor Davi Bennett, que foi pastor aqui da nossa igreja, que ele me contou uma vez que ele morava lá no Sete Praias, Eldorado, saiu daqui um domingo à noite do culto, aí foi ler a Bíblia de manhã, aí ele lembrou que ele tinha machucado alguém com as palavras que ele não devia ter falado. Ele morando lá em Sete Praias. Fechou a Bíblia, pegou o carro e veio para cá, no trabalho da pessoa, para pedir perdão para a pessoa. Se a gente levasse a sério esse versículo aqui, a gente ia procurar tomar muito mais cuidado para não machucar os outros. Ou para quando orar, tá em dia. Não é verdade? Olha só os outros versículos que falam. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, olha o padrão, assim como Deus os perdoou em Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. E aqui é o capítulo 3, é aquele contexto de que ele pagou a escrita de dívida que era contrária a nós. É aquele mesmo contexto. Gente, e perdoar uma pessoa não significa que a gente vai abafar. Muitas vezes numa conversa com uma pessoa, não é que a gente tem que amenizar. José não amenizou para os irmãos dele. Você sabe que os irmãos do José venderam, traíram, mentiram para o pai dele, expulsaram José de casa, foi dado como morto, levado para o Egito como escravo. Quando José tem um encontro com os irmãos dele, ele não abafa o caso. Ah, não foi nada não. Não, José fala assim, vocês intentaram todo um mal contra mim, mas Deus transformou num bem. Eu perdoo vocês. Porque dói, gente. Dói. Mas ali ele resolveu, vocês estão perdoados, não me devem mais nada. Estão quites. Eu os perdoo. É o que o Estevão, morrendo, né, apedrejado, ele lembra da cruz e fala, não acrescente, Senhor, esses pecados, eles estão perdoados. E recebendo pedrada na cabeça, na boca, no tórax, na orelha, eu os perdoo. Quando ele estava sendo martirizado, né, o Estevão. Queridos, essa aqui é um pedacinho da oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, né? Perdoa-nos os nossos pecados, assim como também perdoamos aqueles que nos devem. E agora eu quero ler, para concluir, um terminal, um diferencial do cristianismo, que está em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, 32 em diante. Então, Lucas, capítulo 6, 32. Aqui diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Jesus falando, olha o diferencial do cristianismo, amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isso aqui já prepara o perdão, tá, gente? Você orar por a pessoa que te fez mal, se não prepara o outro, que também prepara seu coração. Ao invés de ficar com ressentimento,
Deus abençoa aquela pessoa. Aquilo vai sarando seu coração. Versículo 29. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem vocês esperam devolução? Até os pecadores se emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, pois, os teus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse é o diferencial do cristianismo. Eu falei do início na nossa cultura, como é que a gente aprende a revidar, a dar o troco, a ter sentimento de vingança. Já o discípulo de Jesus aprende a amar, a perdoar. São as exigências do discipulado. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus já perdoou todo tipo de maldade contra ele. E quando ele está em nosso coração, não há nenhuma maldade que alguém possa fazer para você que possa arranhar o tamanho do amor de Deus por você. Por pior que uma pessoa tenha feito para você, aquilo perante o tamanho do perdão de Deus é nada, é insignificante. E aí eu termino com as palavras do Spurgeon, que ele falou assim: eu sou tão pecador, eu sou tão mau, infelizmente eu sou assim. Mas todos os dias eu preciso olhar para Cristo como se fosse a primeira vez. Eu creio que todos os dias nós também temos que olhar para Jesus e lembrar o que Ele fez por nós. E todos os dias um recomeço. Que Deus nos ajude a ter um coração limpo.